As comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Economia da LERJ se reuniram de forma remota para discutir o projeto de lei que tramita na Casa sobre a redução linear no valor das mensalidades das instituições de ensino particular do Estado, durante o período em que perdurar a pandemia do coronavírus. O projeto sugere que os descontos se deem de forma escalonada e que levem em consideração a particularidade de cada instituição, como o número de alunos, o valor original das mensalidades e o lucro dos estabelecimentos nos últimos 3 anos. Os parlamentares acreditam que por esta medida trazer diferentes percentuais de desconto, ela não só garante a saúde financeira das escolas, como também traz um pouco mais de conforto para quem tem que arcar com os custos de ensino. Trabalhamos com faixas e essas faixas organizadas segundo o valor das mensalidades praticadas por essas escolas. Mas não só isso. Essa é uma diretriz geral, ou seja, todas as escolas situadas numa determinada faixa teriam que praticar aquela diretriz mínima de desconto. Mas, além deste fator, a gente propõe também que haja uma mesa de negociação que possa levar em conta outras variáveis, além do valor das mensalidades, como, por exemplo, o comportamento da receita do estabelecimento antes e depois da pandemia, como, por exemplo, a taxa de inadimplência naquele estabelecimento antes e depois da pandemia, as despesas que esse estabelecimento tem que honrar antes e depois da pandemia, se o estabelecimento adotou ou não adotou medidas emergenciais, estratégias educacionais remotas para mitigar os efeitos da pandemia. Outro ponto discutido foi quanto ao período em que o desconto seria aplicado. Se o projeto teria efeito retroativo ao momento em que as aulas foram suspensas, ou se passará a vigorar somente após a aprovação da lei. No caso da educação de nível superior, outro ponto debatido foi quanto aos estabelecimentos que oferecem ensino presencial e à distância. Neste caso, a instituição deverá ofertar ao aluno o direito de migrar de modelo de ensino ou optar pelo desconto no modelo presencial. A possibilidade de trancamento de matrícula sem custo aos alunos e a garantia de vaga no semestre seguinte também foram discutidas. Se o aluno quiser trancar a matrícula, se o aluno quiser deixar a instituição porque não quer fazer curso remoto, se ele estuda na modalidade presencial e quer mudar para a modalidade à distância, tudo isso ele tem que ter o direito de optar, sem multa, sem taxa, se mudar para a educação à distância, para o curso à distância, pagando as mensalidades que são mais baratas na educação à distância. Ou seja, é preciso também, nessa hora, que as instituições de ensino superior não lancem mão de taxas, de multas, de sanções pecuniárias, que está todo mundo sofrendo, está todo mundo emparedado nesse momento. A Comissão de Economia apresentou um parecer para que o valor dos descontos seja igual ao valor que as instituições deixaram de gastar durante o período da pandemia, como, por exemplo, a diminuição da conta de luz e no gasto com materiais. Para isso, os estabelecimentos escolares deverão apresentar planilhas de custo para comprovarem o quanto gastaram nesses últimos meses. Os descontos seriam estabelecidos baseados na redução de custos que as escolas tiverem, as instituições tiverem nesse período. Para isso, as instituições privadas deveriam utilizar a técnica da planilha aberta, mostrando os documentos e mostrando o que foi economizado nos meses que está acontecendo a pandemia, onde a educação presencial não está se dando, e baseado nesses custos que estão sendo economizados, os descontos seriam na mesma proporção. Representante da Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, se mostrou contrária à possibilidade de descontos por considerar que esta discussão não cabe ao Poder Legislativo Estadual. A instituição também questionou se a proposta apresentada pela LERJ pretende dar descontos a quem não teve perda salarial durante a pandemia. Neste caso, a Associação de Universidades Particulares acredita que os estados não podem legislar sobre este assunto. Os descontos não são oferecidos para quem precisa. Eles são oferecidos conforme o porte da empresa, ou seja, ele tem mais relação com lucro e faturamento do que com necessidade de aluno. A minha pergunta é, funcionário público aposentado não teve redução de 1 centavo do seu salário, vai ter desconto linear? E aí um representante comercial que perdeu toda a sua renda vai ter a mesma coisa que o funcionário que não perdeu? O projeto de lei já passou por uma discussão no plenário da LERJ e recebeu 83 emendas.
A expectativa é que, após as discussões na audiência, a proposta volte à pauta ainda esta semana para ser votada.